Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. A graça e a paz, queridos, uma boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa poder estar mais uma vez aqui, mais um domingo, para a glória de Deus. Sejam todos muito bem-vindos mesmo nessa nossa transmissão. Participe conosco, compartilhe. Como diz, curta e compartilhe, né? Chame a atenção dos que ainda não viram, para que possam conosco estar nesse momento. Fique conosco até o término da nossa transmissão, e eu tenho certeza que vai ser importante para nossas vidas, nessa noite tão especial. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia no livro de Lucas 24, quero considerar um texto no livro de Lucas 24, a partir do verso de número 13, Lucas 24, a partir do verso de número 13, esse bate-papo de Jesus, essa conversa de Jesus com dois discípulos, chamado de os discípulos de Emaús, né? Por eles estarem retornando para sua casa, para sua terra, a terra de Emaús, um povoado que distava aí 11 quilômetros, diz a Bíblia. Alguns dizem ser um pouco maior a extensão, mas a Bíblia fica com a definição de 11 quilômetros, né? De distância de Jerusalém a Emaús. E nessa conversa de Jesus com esses discípulos, nesse caminho, nessa estrada que eles estavam percorrendo, algumas coisas interessantes vão nos revelar, e nessa noite eu quero compartilhar com você. Mas antes disso eu quero convidar você para nós orarmos em nome de Jesus. Amém? Deus nosso Pai, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui para juntos compartilharmos da Tua Palavra, para juntos meditarmos nessa palavra de vida, e que na continuidade dessa nossa reunião, Senhor, o Senhor venha ministrar na nossa alma, os nossos corações possam se abrir, e nós possamos estar sendo quebrantados, possamos trazer aos nossos corações sentimentos de quebrantamento, possamos nos quebrantar diante daquilo que também quebranta o coração de Jesus. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por essa noite. Obrigado pelas pessoas que conosco partilham desse momento. Obrigado pelos nossos irmãos da nossa comunidade SCP de Vila Saí. Obrigado, Jesus amado, por todas as pessoas que têm conosco estado em nossa caminhada, fazendo parte dela, direto ou indiretamente. Tem compartilhado daquilo que nós temos ministrado, Senhor. Sei que a Tua palavra tem alcançado vidas em muitos lugares, e creio, Senhor, que é para a edificação dessas pessoas, e que no nome de Jesus, cada dia mais vidas e mais vidas sejam edificadas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico, capítulo 24, do verso 13, diz assim em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e então não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse:
Como vocês custam a aprender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram uns aos outros: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Glória a Deus, que texto maravilhoso. Queridos, eu posso dizer a você que esse texto do livro de Lucas, essa narrativa tão extraordinária, ela de fato, ela se faz como que necessária para todos nós que estamos na caminhada, na nossa peregrinação de fé. Seria tão interessante que ao longo de dias, dentro de semanas, uma por outra, pudéssemos meditar o tanto quanto mais nesse texto, ou mesmo em momentos diversos, quando nós estamos um tanto entristecido, como disse o texto, ainda embora o contexto vai mostrar que a questão deles não era só tristeza, mas senão uma espécie de irritação, uma situação em que a alma deles estava um tanto em conflito com os últimos ocorridos, e de repente essa é uma realidade de tantas pessoas, e digo que na verdade ela é mesmo. E é por isso que eu digo que, por vezes, nós temos que fazer a nossa viagem nesse capítulo 24, mais precisamente nessa narrativa dos discípulos de Emaús com Jesus, e começarmos a tentar um pouco e tentar buscar uma importância maior para o significado do nosso conceito de caminhada e de fé. Eu, ao ler esse texto, e como já dissera, esse bate-papo de Jesus, essa conversa de Jesus, que ela se dá num domingo à tarde, já era o entardecer, quando os discípulos de Emaús, 2, e que o nome só apenas de um aparece, Cleopas, eles estavam saindo de Jerusalém, retornando para Emaús. E eu digo retornando porque era o povoado deles, era o lugar onde eles viviam, e no entanto eles deixaram um pouco de lado Emaús, quando eles passaram a estar com Jesus, a estar muito mais centralizado nos acontecimentos e na vida de Jesus em Jerusalém, junto aos outros discípulos. Esses homens a qual a Bíblia vem falar sobre ele, e caracteriza ou classifica ele como os dois, como discípulos de Jesus. Nessa caminhada que eles estavam fazendo, nesse bate-papo, nessa conversa com Jesus, aliás, entre eles iam discutindo. Eu comecei a pensar, até pelo fato de se tratar de um período de 11 quilômetros. 11 quilômetros é uma caminhada a pé, até considerável. A conversa, ou as conversas, os assuntos em um percurso de 11 quilômetros, eles podem surgir tantos assuntos, ou podem até mesmo consolidar um único assunto e dar condições de dentro desse percurso, falar de muitas coisas. E o interessante é que o texto mostra que, enquanto eles iam caminhando, nesse domingo de tarde, e o domingo de tarde já era marcado pelo acontecimento na história indizível, como sempre nós temos dito aqui. Como eu preguei ainda na semana da Páscoa, se a sexta-feira ela foi de tristeza, ela foi de agonia, o domingo foi de esperança, foi de explosão, foi do salto das trevas para a luz, foi do salto da morte para a vida.
E com a ressurreição de Jesus, a vida humana teve foi ressignificada, a vida humana foi reestruturada, a vida humana está sendo reescrita, tudo por causa daquele domingo, tudo pelo que acontece nos versículos anteriores ao texto lido, quando fala da ressurreição de Jesus. E a Bíblia mostra que nessa conversa, em que esses dois discípulos estavam até então ali, conversando, falando entre eles, e de repente aproxima-se de Jesus deles, aproxima-se com a intenção de saber o que estava acontecendo, de saber o que eles estavam discutindo. E eu comecei a pensar nesse texto, e comecei a ler e meditar um pouco, porque na verdade, esses discípulos, baseado no que eles estavam discutindo, dá para perceber que os corações deles estavam concentrados em tudo o que eles queriam. Os corações deles estavam concentrados naquilo que eles queriam que tivesse acontecido, naquilo que eles esperavam que tivesse acontecido, naquilo que, na verdade, que eles desejavam. E aí eu comecei a pensar que, na verdade, não é tão complicado entender o que eles estavam querendo, porque o que eles queriam era resolução, do que para eles e para a maioria das pessoas naqueles dias era um problema. A situação do governo, a situação política, a situação da opressão que eles viviam. Então o que eles queriam? Eles queriam solução para aquela situação. Aí eu comecei a pensar que, se não é o que todo mundo quer, a solução para questões da vida, para problemas da vida, os nossos corações se concentram nisso, em querer soluções para as questões da vida. Nós dormimos e acordamos com a intenção de encontrar soluções para as questões não resolvidas da nossa vida, buscar soluções para questões que nos incomodam. Eles criaram muitas expectativas, isso é que o texto propõe. E por que eles criaram muitas expectativas? Porque a necessidade de uma solução, ou de soluções para aqueles dias, não somente para a vida deles, mas para a vida da maioria das pessoas, na verdade foi gerando expectativas cada vez maiores. E essas expectativas, elas foram lançadas a partir deles em Jesus. O texto mostra que, contudo, depois da decepção que eles tiveram, porque eles criaram uma expectativa que Jesus nunca alimentou, foi o que levou eles a saírem de Jerusalém e querer ir até então Emaús. Eles criaram uma expectativa na alma. Como eu já disseram, os corações deles estavam concentrados naquilo que eles queriam. Então eles criaram uma expectativa nisso. E quando eles lançaram essa expectativa toda em Jesus, e eles viram que, do ponto de vista dele, não estava acontecendo. E é muito interessante que em nenhum momento Jesus alimentou a expectativa que eles criaram, porque eles construíram. São expectativas das construções da mente. E eu entendo isso também ser muito razoável. E por que eu entendo ser muito razoável? Porque todo ser humano deseja encontrar isso. Encontrar situações ou perspectiva, esperança que alimente as suas expectativas. E Deus, Ele propõe isso mesmo. Porém, eu fico pensando que todas as expectativas construídas do ser humano é com base no tipo de Deus que cada um julga crer e conhecer. É muito interessante ver que todo ser humano, na sua peregrinação de fé, constrói na mente um conceito de Cristo, um conceito de Deus, diferente um dos outros. Essa que é a grande verdade. Nós estamos diante do Deus que Ele é absoluto, Ele é poderoso, Ele é criador, Ele é Pai, Ele tem poder, Ele triunfou, Ele se revelou à humanidade como sendo juiz. Mesmo sendo Pai, Ele se revelou também sendo juiz. Um Pai amoroso sim, mas também sendo um juiz. Então, as muitas definições de Deus que nós temos, ao olhar para a nossa experiência de fé, e é por isso que nós fazemos diversas concepções de Deus. É interessante quando às vezes você conversando com pessoas que professam uma fé, tanto quanto você, quanto eu, mas as definições de Deus que cada um faz é tão diversa, tão diferente. Às vezes dá a impressão que nós estamos falando de um Deus diferente para cada religião, para cada igreja. A maneira de servir, a maneira de
de adorar, a maneira de falar de Deus, ela modifica muito de um para o outro. Eu entendo que, de certa maneira, até as músicas gospels que a gente escuta, elas definem um pouco do Deus que a gente crê. Não é razoável que os cantores tenham cada um uma linha de conceito de música. Ora, você escuta alguém cantando sobre Deus como sendo Deus um general de guerra, que vai matar, que vai passar com um tanque de guerra por cima dos inimigos, que vai arrebentar com tudo, que vai acabar, vai destruir. Outra hora você escuta outros cantando sobre Deus, que Deus vai colocar um no lugar de destaque, e que vai humilhar o outro, e que vai exaltar um, e começamos a ouvir isso. Outra hora começamos a ouvir melodias que colocam o homem no centro de tudo. São melodias, são músicas antropocêntricas que colocam o homem no lugar de Deus, e Deus como coadjuvante, e isso tudo se referindo às músicas chamadas de gospel. Ouvimos isso, e é interessante que as pessoas gostam de ouvir, e aquilo que elas gostam de ouvir meio que define um pouco do conceito de Deus que elas alimentam. E até que ponto isso pode ser tão prejudicial para a vida? Do ponto que esses dois personagens, eles revelam isso. Porque eles criaram uma grande expectativa na mente deles acerca de Jesus, acerca de Deus. Expectativa essa que nunca foi alimentada por Deus, mas é aquilo que eles acreditavam, era o tipo de Deus, de Jesus que eles criam. E que tipo é de Jesus que eles criam? Do tipo que resolveria a situação do governo, a situação política. Do tipo que viria como um legislador, como um desbravador, como um guerreiro, como talvez um político, um Jesus político, um Jesus que tomaria o cetro do governo romano, um Jesus que aniquilaria as injustiças sociais da época, baseada em cobranças excessivas de impostos, de opressões religiosas. Essa que é a grande verdade, mas também, quando eu olho para tudo isso, eu percebo que ninguém tem a prerrogativa de uma definição de Deus. Ninguém consegue definir que Deus é isso ou Deus é aquilo, porque cada um vai construindo Deus. Esse Deus que é criador, esse Deus que é absoluto, mas cada um de nós vamos expressando uma ideia de Deus que fazemos. É verdade. Não são raras vezes que as pessoas fazem uma construção na mente de que Deus é aquele curandeiro, o Deus que cura. Esse também foi um conceito muito alimentado pelo povo nos dias de Jesus, de modo que as pessoas viam trazendo todos os doentes para ser curado. É claro que isso, em dados momentos, Jesus curou a todos. Em outros momentos, alguns não alcançaram cura porque não criam, como na cidade de Cafarnaum, de Betsá, de Corazim, enfim, cidades que não deram muito crédito. Outra circunstância, Jesus parecia que ele era um dono de uma grande rede de alimento, de supermercado, que estava ali só para alimentar, matar a fome das pessoas. De modo que ele mesmo disse em um determinado momento: olha, vocês estão trabalhando pelo pão que perece, não trabalhem pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Ele disse isso, porque aquelas pessoas estavam correndo atrás dele para comer, para se alimentar. E as escrituras, ela própria vai dando a nós a ideia de que muitas pessoas foram fazendo uma definição, foram criando na sua mente, no seu coração e na sua experiência de fé, um Jesus, um Deus, segundo aquilo que lhe parecia mais conveniente. Porque é assim que nós criamos uma definição de Deus. Criamos uma definição de Deus baseada nas nossas necessidades momentâneas. Quantas vezes as pessoas, elas estão procurando Deus, o Deus empregador, o Deus que vai empregá-las numa empresa. Essa definição que muitas pessoas fazem de Deus, elas de repente se tornam um elemento que vai atrapalhar, que vai definir a sua permanência, a sua caminhada ou não de Jesus. Esses discípulos, eles tinham criado toda uma expectativa. A Bíblia mostra isso. Porque eles criaram uma
ideia, eles fizeram uma ideia de Deus. Eles mesmos citam que eles queriam Jesus como Moisés, que tirou Israel do Egito, que peregrinou pelo deserto, mas arrancou Israel do Egito, levou para uma terra que mana leite e mel. De repente eles mostram que também, talvez a definição do Jesus que eles esperavam, era o Jesus como Davi, um guerreiro, que lutou contra os seus inimigos e venceu. Essas definições estão registradas no texto, quando eles vão falando acerca das suas crises. Não raras vezes nós escutamos as pessoas fazendo esses conceitos de Deus, criar essas ideologias acerca de Deus. Eles também criaram. E eles criaram tanta expectativa. E eles começaram a dizer, a mostrar que a sua esperança foi minada. Eles mesmos dizem que esperávamos por um resultado. Esperávamos por um resultado, mas ele não veio. Mas Jesus não falou para eles que o resultado que eles esperavam é o que de fato viria. Jesus não alimentou essa expectativa. Pelo contrário, Jesus sempre mostrou que, diferente disso, ele veio para cumprir o que estava registrado nos profetas, na lei. Mas eles não entenderam isso. E eles começam a dizer, olha, nós esperávamos que Jesus fosse resolver o problema, mas de repente ele foi entregue às autoridades. Ele foi entregue àqueles que puniram. Eles estavam bastante equivocados, porque no conceito deles, eles estavam esperando que Jesus resolvesse a situação como um Moisés, como já disseram. Chegasse em Roma, arrancasse as autoridades do poder, assumisse o poder e mudasse toda a estrutura da cidade de Jerusalém, da terra de Jerusalém, do povo de Jerusalém, em face desse domínio, talvez por uma batalha que Jesus travasse e vencesse. Mas a verdade é que Jesus não veio com isso, com essa intenção de guerrear contra Roma, contra os poderes desse mundo, conforme a Bíblia nos mostra, mas contra outros poderes. De repente, toda essa expectativa criada, toda essa expectativa alimentada, fizeram com que os olhos deles não enxergasse Jesus ali, não visse Jesus ali, porque eles estavam fixados nos últimos acontecimentos. Eles estavam fixados nos últimos acontecimentos. E a Bíblia mostra que eles não falavam de outra coisa, a não ser da sexta-feira. Eles não fixaram no que foi ensinado. E eu aqui entendo que muitas vezes é assim que acontece, quando nós precisamos de recorrer a tudo que nos é ensinado pelas Escrituras, mas que não foi fixado na nossa mente, no nosso coração, porque talvez no momento em que estávamos sendo ensinados, a palavra estava sendo fixada no coração, através da pregação do Evangelho, nos nossos cultos e reuniões. É possível que muitos talvez estejam tão distraídos com tanta coisa, que não permite que a palavra pregada, ela se fixe no coração e na mente, como uma informação, como um aprendizado. E o quanto isso vai fazer falta no momento em que nós não tivermos tido a devida atenção a essas informações, e vamos querer que as coisas aconteçam, mas nós não vamos estar entendendo por que elas estão acontecendo. E por quê? Porque as informações que nós recebemos, elas não foram acatadas. A nossa mente estava em outro lugar. A falta do interesse pelas informações que são trazidas através da palavra, do ensino, muitas vezes são ignorados. Quantas pessoas, às vezes, no momento de se fixar, na hora da ministração, elas estão tão distantes de Jesus. Os seus olhos estão tão embotados, está tão cheio de tanta coisa, tantas expectativas, que estão tão à parte de Jesus. E o texto mostra que eles não estavam tão atentos a tudo que foi ensinado, a todas as informações que foram trazidas. De certo modo, parece que eles não estavam tão interessados em tudo que foi falado de Jesus e por Jesus. Dá a impressão que eles estavam querendo apenas ouvir
o que lhe interessava, ou seja, é aquilo que muitos de nós muitas vezes buscando, nós queremos os resultados, e o resto não importa. O resto não importa. Quantas vezes nós estamos ministrando uma palavra, para todos quanto ouvem, seja uma ou seja mais pessoa, mas às vezes também aqueles que estão ouvindo, na verdade eles estão apenas escutando, não estão ouvindo. Isso fica muito nítido como nos nossos dias, as definições, como eu já disse, acerca de Deus, elas são tão diversificadas, chega até a ser absurdas. Chega no absurdo de colocar Deus no mesmo nível de deuses. O que gera isso, senão a falta do conhecimento de Jesus? E o que gerou a falta de conhecimento, ou o que gera a falta de conhecimento de Jesus? É a falta do interesse pelas coisas que estão relacionadas a Jesus. Porque os discípulos de Emaús, conforme diz as Escrituras, eles estavam retornando para Emaús, justamente porque eles construíram uma expectativa que não foi atendida. E quando ela não é atendida, a primeira coisa que eles entendem a ser feito agora, na cabeça deles, o viável era voltar para Emaús. E eles fazem isso, porque eles não conhecem. E o fato de eles não conhecerem, leva eles a tomarem uma atitude de retornar, de voltar. O que prova nesse momento que faltou maturidade. Porque quem busca todo o tempo resultados, não se atém ao caminho feito. Imagine você, às vezes, pegar um ônibus, por exemplo, ou um veículo próprio, para fazer uma viagem, e nessa viagem, vamos considerar que por lugares tão bonitos, você faz a viagem toda dormindo o tempo inteiro, 24/48. Não se dá conta de observar a paisagem, porque o objetivo é só chegar no destino. Que vantagem, qual é o prazer dessa viagem? Qual o prazer dessa viagem? Qual o prazer de você estar num ambiente festivo, e você de repente, naquele ambiente de celebração, ficar preso num quarto e falar assim: a hora do bolo me chamem, porque apenas o bolo me importa. E o que se faz com toda a conversa do entorno, toda a conversa que está ocorrendo ali, a troca de ideias e de informações, e a partilha de tantas coisas? O que eu penso é que os discípulos de Emaús, eles estavam apenas esperando o que queriam, e como isso não aconteceu, o que eles fazem? Eles retornam totalmente desmotivados para Emaús. A falta de maturidade vai sendo revelada pelaquilo que está no coração, uma precipitação. Quantas pessoas estão tendo atitudes baseadas nessa falta de maturidade? Conforme a Escritura diz, como quem caminhou com Jesus e conta fatos que geram arrependimento de ter caminhado. Foi isso que aconteceu com esses discípulos, porque como eles mesmos disseram para Jesus, enquanto discutiam pelo caminho, e Jesus pergunta sobre o que eles discutem, ele fala: você é o único em Jerusalém que não sabe das últimas coisas, ou do que ali está acontecendo nesses dias? A resposta deles, ela está muito carregada de ira, de tristeza, de um misto de sentimentos, mas sobretudo de como quem estava arrependido de ter colocado toda a sua expectativa em Jesus Cristo e não ter sido atendido. Eles estavam mostrando que o fato deles terem se entregado e ter mergulhado nessa experiência foi algo em vão, foi algo que não valeu, foi algo que não trouxe a eles o que eles esperavam. E é assim que muitos consideram a caminhada com Jesus como uma perda de tempo. Em outras palavras, eles estavam meio que dizendo assim: olha, perdemos nosso tempo, caminhamos com Ele esperando que Ele trouxesse a solução para nós. Aqui diz o texto:
Ele diz: nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Em momento algum eles dizem assim: nós esperávamos que de fato ele se revelasse a nós como filho, nós esperávamos a sua ressurreição, nós esperávamos que ele nos desse a certeza da salvação, nos trouxesse uma paz na alma. Não. Queremos a redenção. E quando ele se refere à redenção de Israel, ele está falando de coisas políticas, de questões econômicas, porque os seus olhos estavam embotados. Trazem resposta até agressiva. És o único em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo. Eu fiquei pensando que quando nós não conhecemos Jesus e damos uma de que estamos com Ele, de que servimos e que conhecemos, uma das manifestações, ou um sentimento que se manifesta em nós é o de irritabilidade, quando somos confrontados. Confrontado por uma palavra, conforme Jesus chega para eles e faz uma pergunta tão simples, fala: que coisas? Pareceu que Jesus estava confrontando eles, estava desafiando eles para um duelo, porque a resposta deles, ela é extremamente irritadiça, é agressiva, ela é como quem fala assim: estamos decepcionados, estamos irritados, estamos decepcionados, porque criamos toda uma expectativa, e não aconteceu. Eles não conheciam o verdadeiro Messias, eles não conheciam o verdadeiro Deus, eles não conheciam o verdadeiro Cristo, ainda que Jesus falou: que coisas que vocês estão falando? Aí eles falam que Jesus de Nazaré, responderam eles: varão poderoso, homem poderoso em palavras e em obras, gente de Deus e todo o povo. Eles conheciam Jesus como profeta, como homem de obras, mas não como Messias. Sabe, queridos, isso é tão sério do ponto de vista de caminhada, de experiência, porque eles não conheciam o verdadeiro Messias e por isso eles se equivocaram nos seus conceitos. Quantas pessoas ficam equivocadas porque o Deus que ela conhece é tão diferente? Às vezes eu fico percebendo que as pessoas, elas estão pensando que Deus, está aí para adivinhar, para ser um adivinhão, para ser um necromante, para ser um revelador de sexo de criança, por exemplo. Tem tanta gente que acha que Deus está preocupado que alguém que está grávida vai ter um bebê menino ou menina. Tem outros que pensam que Deus está preocupado com uma questão de relacionamento, casamento. Não, Deus me dá um varão, né? Usando até essa linguagem. As pessoas começam a transferir para Deus coisas que... isso é falta de conhecimento de Deus. Elas criam expectativa em Deus, que Deus nunca o alimentou, que Deus nunca propôs. O que vai caracterizando uma fé tão infantil. Vão se apresentando fé que ela está muito mais vinculada a um grau de criancice, de meninice. E como os discípulos de Emaús, quando contrariados, ainda que não foi o que aconteceu, porque tudo que está escrito aconteceu. Esse texto de Lucas 24 é uma expressão máxima daquilo que tudo que Jesus veio para fazer, tudo que Deus propôs de antemão, aconteceu. Os versículos anteriores falam da ressurreição. Tudo na criação, tudo no plano divino gira em torno da ressurreição de Jesus, e ela aconteceu. Mas porque as coisas não aconteceram do jeito que os discípulos queriam, eles estavam aborrecidos, eles estavam entristecidos, eles estavam falando já com um tom de despedida da relação homem-Deus, pelo menos da parte deles. Ele diz: esperávamos, já que não espera mais. Quem está entregando ou quem está desistindo, demonstrando que tudo que eles julgavam que estava certo em que ia acontecer, não acontecendo, eles têm o direito de falar: não, ele não é o que nós pensávamos. E esse pensamento deles, ele meio que vai de encontro com o de muitas pessoas.
Eu tenho certeza que muitos de nós, cristãos ou não, enfim, com aspas ou sem aspas, vamos assim dizer, em algum momento já criou uma expectativa. Por exemplo, às vezes alguém está internado no hospital com uma doença terminal. E os médicos dizem assim, olha, infelizmente não há mais o que a medicina fazer. E claro que pela fé, o natural é nós recorrermos a Deus em oração. E digo não só apenas por quem estando em uma situação de uma doença terminal, mas a necessidade de orar pelos que estão em situação de crise, ela é real, em todo o tempo. E isso move a nossa fé, isso move a nossa disposição de caminhada, interceder. Jesus fez isso, Jesus intercedeu. E Ele intercede por nós ainda até os dias atuais. Mas o problema de tudo é que às vezes a gente coloca palavras que Jesus não falou, cria uma expectativa que Jesus não revelou, do tipo, vai ser curado, quando às vezes não é curado. Às vezes numa fé infantil, carregada de emoção, falamos coisas para as pessoas que vai acontecer e não acontece. Porque em nenhum momento Deus se comprometeu com aquilo, porque quando Ele se compromete, Ele cumpre. Mas tomado por uma fé infantil, às vezes falamos de coisas que não vai acontecer. E elas acontecem. Quantas pessoas já se decepcionaram porque receberam de outra uma palavra, olha, confia que vai dar tudo certo e dá tudo errado. Confia que vai ser curado e morre. Por quê? Porque essa concepção que nós fazemos de um Deus desesperado em todo o tempo para resolver todos os problemas de todo mundo, e a Bíblia não revela isso. A Bíblia revela que nos dias que Jesus curou algumas pessoas de cegueira, de paralisia ou de outras doenças, outros não foram curados. Nos dias do profeta Elias, se uma viúva foi atendida, quantas não foram? Às vezes nós pensamos que a nossa fé, ela tem que girar em torno de tudo aquilo que cabe dentro da nossa necessidade. Então nós oramos para Deus fazer coisas das quais Ele não vai fazer. Eu até digo que às vezes é baseado no desespero, porque todos nós já oramos por coisas, e oramos dias, meses, e até anos, e elas não aconteceram, e talvez não aconteçam. E aí? O que vamos fazer? Porque de repente esse é o pensamento que aqui no texto propõe, é que aqueles discípulos, eles fizeram uma construção na sua cabeça, na sua mente, de um interesse que eles tinham na redenção de Israel, e quando do ponto de vista deles não acontece, dá a impressão que tudo quanto mais eles ouviram não importa mais. O que importa agora é voltar para Emaús, com um tom de arrependimento de ter servido a Jesus. Quantas vezes nós conversamos com pessoas e que com um tom de arrependimento de ter passado um período na igreja, falam como quem perdeu tempo na igreja. E sabe por quê? Porque a fé delas muitas vezes se desenvolveu dentro de uma estrutura de Deus, de que Ele resolve tudo sempre de todos, dentro daquilo que se propõe. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante muito tempo como representante comercial e o meu veículo de locomoção era uma moto. Mas eu não me lembro de ter orado pela manhã num dia chuvoso, Deus, para de chover. Não me lembro de ter feito esse tipo de oração, porque não funciona. Você pode falar assim, mas um dia eu orei e funcionou, que bom para você, e que bom pela sua experiência, mas no geral não funciona, porque as coisas não giram em torno do meu querer. Um dia chuvoso, que para mim pode ser um tanto difícil naquele período, pela minha locomoção,
de veículo, o meu transporte, mas para o outro é necessário, para o que plantou é necessário. Então eu não posso achar que Deus vai parar o tempo, vai parar de chover por conta de que o Elinaldo quer. E isso tem que acontecer dentro de nós, como uma fé madura, que faz nós estarmos diante de um Deus, que nem sempre as coisas vão terminar como num filme de ficção, romantizado, em que tudo tem o seu fim de acordo com o que se espera. Não, às vezes nós somos confrontados com um não, às vezes nós somos confrontados com a situação adversa daquilo que esperávamos. E nessa hora fazemos o quê? Vamos embora para Emaús? Nada mais importa, foi em vão. O que isso vai caracterizando é uma falta de conhecimento do Senhor Jesus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais nós vamos nos parecer com Ele. E enquanto aqueles discípulos estavam totalmente irritados, a resposta deles: você é o único que não sabe. Jesus pergunta de um modo tão sutil: quais coisas vocês estão falando? Numa serenidade. E eles começam a narrar o que estava acontecendo. E quando eles falam disso, ele fala: nós esperávamos que ele fizesse isso. Equivocadamente eles falam. Porque, como eu já disse, Jesus nunca se comprometeu a fazer isso. Nunca propôs vir como um Davi para resolver um problema de governo, de lutar batalhas no campo. Jesus nunca se propôs a isso. Ele, pelo contrário, ele todo o tempo falou: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue às autoridades, eu vou ser levantado, eu vou ser morto. Mas ele não esqueceu de falar: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas acho que eles não estavam ali quando essas coisas estavam sendo ditas. Como talvez muitos de nós às vezes não estamos aqui. E quando eu digo aqui, eu digo sintonizado com o Cristo, que fala: olha, é assim que vai acontecer. E o que nós fazemos então? Nós transferimos para Deus toda a nossa responsabilidade. Queremos que Deus escolha a roupa que vamos vestir, o carro que vamos comprar, com quem vai se casar. Se muda de geografia ou se permanece no mesmo lugar, se muda de emprego ou se permanece no mesmo emprego. Ficamos transferindo para Deus essas coisas, como se Deus fosse um babá, que fica todo o tempo tendo que cuidar. Responsabilizamos Deus por atitudes que são totalmente nossas. Isso vai gerando essa fé infantil, que demonstra uma falta de conhecimento. E o que gera também falta de conhecimento de quem Jesus é? Os nossos sentimentos manifestos. Quando eles falam para Jesus dos últimos acontecimentos, eles se referem à sexta-feira. E já era domingo de tarde, quase ao anoitecer. Mas eles ainda estão falando da sexta. O que eu percebo é que gente que ainda não conhece Jesus, os seus sentimentos estão presos no passado. Está preso em coisas que não aconteceram. Gente que não conhece Jesus, ela tem seus sentimentos presos numa vida de tragédias, ou mesmo de situações improváveis, de situações de decepções. Quantas mulheres estão presas a relacionamentos do passado e não conseguem ser felizes ainda hoje? Quantos homens não conseguem ser felizes com a família porque estão presos a alguns traumas do passado? Quantos jovens, quantas pessoas de modo geral não dão sequência na vida hoje porque estão presas no ontem, ou seja, na sexta-feira que já passou? Aqueles discípulos estavam tão presos à sexta que o domingo parece não ter existido para eles. E isso é tão prejudicial para a caminhada, para a experiência. Por quê? Porque não há uma sincronia, não há uma sintonia cronológica do espaço-tempo com Deus. Está esperando na sexta, quando já é domingo. De
sexta para domingo, quanta coisa aconteceu. Jesus foi entregue para as autoridades, Jesus foi humilhado, Jesus apanhou, Jesus foi cuspido, Jesus, enfim, sofreu todo aquele martírio, foi crucificado na sexta de tarde. Mas já era domingo. A notícia que eles estavam insistindo já estava ultrapassada, já estava vencida, perdeu seu prazo. E esse é o grande problema, porque muitas pessoas não conseguem enxergar assim e começam a responsabilizar Deus por coisas comuns que elas não decidem, porque estão presas ainda à sexta-feira, quando deveriam começar a mudar a sua linha de pensamento e de segmento, começarem a mudar os seus sentimentos, atualizar os sentimentos, atualizar o seu pensamento com o domingo, ao invés de estar ainda preso à sexta. Atualizar. A Bíblia nos mostra que é isso que estava acontecendo ali, que quando o que eles esperavam não aconteceu, eles revelam que sentimento eles cultivavam acerca de Jesus. Um sentimento apenas de quem esperava aquilo que eles queriam, e porque não aconteceu, eles estavam prestes a renunciar a tudo, jogar tudo para o alto. E é exatamente o que acontece quando não se conhece a Jesus. Damos resposta revoltada a Jesus, sabia disso? Começamos a dar resposta revoltada, mal criadas a Jesus, porque quando Jesus pergunta para ele do que ele estava falando, eles falam: tu és o único que não sabe. Sabe o que isso arremete? Quantas vezes Jesus ele vai tentando nos tirar de situações de abismo, de situações complicadas, mas a gente consegue dar resposta, vive dando resposta mal criada a Jesus. Jesus vai tentando nos tirar de um charco de lodo, de um lugar de abismo, mas os nossos sentimentos atrasados da sexta-feira nos faz dar resposta brava para Jesus. Quantas vezes conversamos com as pessoas, elas falam de Jesus com raiva, bravas, porque elas estão na sexta. E eu digo para você que todo ser humano que caminha com Cristo ou não, tem dias bons e dias maus. E quando os dias maus eles vêm, quando os dias de tristeza vêm, não é olhando para o alto e dizendo: o Senhor é culpado, que vai resolver. Você pode se fechar no seu mundo, você pode se fechar no seu momento, mas ele vai passar, porque a sexta-feira passou e o domingo chegou. É como diz o salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sexta foi de choro, mas o domingo estava ali para ser celebrado, para ser festejado. Mas quem está na sexta não consegue celebrar, não consegue festejar o domingo. E é o que aconteceu com aqueles discípulos que estavam revoltados, de certa maneira rejeitando a parceria, a companhia de Jesus. Jesus se aproxima deles para conversar, e eles tratam Jesus de modo mal criado, porque ainda não conheciam a Jesus. A prova que ele não conhecia é que os seus olhos não o reconheceram, né? A razão é que eles não reconheceram. Tem muitas questões. Uma delas é que os sentimentos deles estavam tão dominantes, de raiva. Isso é muito comum quando tomado por sentimentos assim iracundos, ou de decepções, ou de frustração. Podemos até ter dificuldade de reconhecer a Jesus. A segunda coisa que eu vejo, que eles não reconheceram a Jesus, porque Jesus não configurava mais aquele corpo humano que ele tinha antes da crucificação. Agora era um corpo glorificado. As marcas, os machucados, o sangue não estava no Jesus, não estava sobre Jesus. Ele agora estava num corpo glorificado, num corpo transformado. Eles não reconheceram por conta disso. Talvez eles lembraram um pouco, parece, mas acho que não. Porque talvez eles esperassem Jesus se apresentar com todo aquele corpo ensanguentado, com vestes manchadas de sangue. E ele não apareceu assim. Então eles não reconheceram. E quando nós não conhecemos e não reconhecemos Jesus, é possível que nós devemos rejeitar toda e qualquer ajuda por ele vinda. Podemos rejeitar a mão estendida dele para nos tirar dos abismos em que vivemos. Quando nós não conhecemos
nós venhamos escolher Emaús ao invés de estar em Jerusalém. Porque se em Jerusalém os últimos acontecimentos era que na sexta Jesus tinha ressuscitado, no domingo que ele tinha se crucificado na sexta, no domingo ele já tinha ressuscitado, mas lá estava acontecendo uma grande festa, porque já alguns sabiam disso. Tanto que eles citam, olha, algumas mulheres foram lá e disseram o que aconteceu, mas nós não acreditamos. Eles preferiram acreditar na incredulidade, ou na fé infantil, ou na falta do conhecimento de Jesus que eles alimentaram, do que nos testemunhos de que Jesus não estava morto. Quando não se conhece a Jesus, é preferível acreditar na religião, que tantas vezes é mentirosa, enganosa, do que acreditar no Cristo vivo. Quando não se conhece a Jesus, é preferível acreditar em homens, depositar confiança em homens, do que em Jesus, em sistema, em método. Quantas pessoas colocam as suas convicções em métodos, e quando eles não dão resultados, a decepção é com Jesus. Mas calma aí, quem deu métodos? Quem foi o mentor desses métodos? Na caminhada, Jesus explicou tanto tempo para eles, olha, vai acontecer assim, desse jeito. Mas na cabeça deles isso não se encaixava. Quando Jesus ele não se encaixa, sabe, na nossa vida, todo o nosso conceito acerca dele é diferente. E aí é que está a questão. Não é Jesus que tem que se encaixar no nosso conceito, é nós que temos que nos encaixar no que ele propõe. Quando a gente conhece Jesus, a gente começa a se parecer com ele. E parecer com Jesus não é no conceito de físico, de aparência. Parecemos com Jesus nos sentimentos, na fé, na maneira de ver as coisas. Aqueles homens veem aquela situação como o fim de tudo, Jesus vê como o começo. O que para os homens às vezes é o fim, para Jesus é o começo. O que para os homens é algo sem nenhum sucesso, a demonstração de insucesso, Jesus fala, está aí o segredo, o grande sucesso, a grande questão. Aquelas pessoas, elas não entenderam, elas não conheceram, elas não se revelaram, do modo que se espera que se revele alguém que caminha com Jesus, porque eles caminharam com Jesus, e dentro de um percurso de 11 quilômetros, eles demonstraram que eles estavam responsabilizando Deus, pelo aquilo que eles esperavam e pelo que não veio. E é exatamente o que temos facilidades em fazer, responsabilizar Deus pelo que não aconteceu, quando na verdade Ele não prometeu nada. Quando nós não conhecemos a Jesus, escolhemos Emaús, escolhemos a desistência do discipulado, escolhemos o retorno para a vida vazia, do que Jerusalém, o centro dos acontecimentos. Quando não conhecemos Jesus, rejeitamos toda a intenção dele acerca de nos ajudar. E por quê? Porque a Bíblia demonstra que esses discípulos que não conheciam Jesus, e que por isso estavam escolhendo Emaús ao invés de Jerusalém, é que eles estavam demonstrando a desistência, a falência da esperança e dos projetos. Em outras palavras, eles estavam revelando que eles estavam desistindo de tudo quanto se referia a Jesus. Porque é isso que dá a entender. Eles rejeitam os testemunhos acerca de Jesus. Ele considera um susto ter escutado falar que Jesus ressuscitou. Ele fala, algumas mulheres nos deram um susto. Como se assustar? Se era profético, se era promessa, Jesus ressuscitaria no terceiro dia, e eles eram discípulos, eles ouviram acerca de tudo isso, como um susto. Mas para quem já está no caminho de Emaús, qualquer coisa é mais importante do que uma palavra acerca do Cristo de verdade. As Escrituras mostram que na cabeça deles, Jesus estava morto. E esse é o problema. Tem muita gente que caminha com Jesus ainda só para uma demonstração religiosa, mas caminha com Jesus da sexta.
o Jesus morto. E por isso caminham às vezes tão sem vida, tão sem expressão, tão sem interesse, tão sem amor, sem graça. Por quê? Porque elas caminham com Jesus da sexta-feira, que no conceito da maioria estava tudo perdido. Deus perdeu, Jesus está morto. E caminhar com Jesus da sexta-feira é sinônimo disso mesmo, é de choro, de ausência de expectativas, porque enquanto nós não conhecemos a Jesus, continuaremos a caminhar com o Jesus a que comparamos com os deuses, que frustra, que decepciona. Tem muita gente caminhando decepcionada com Jesus. A maneira de falar de Jesus é uma maneira de frustração e decepção. Fala de um Jesus irado. Quanta gente fala do Jesus que vai pôr outro no leito de morte. Quantas vezes a gente ouve pessoas que se dizem conhecer Jesus e falar: eu vou orar para Deus colocar uma enfermidade. Esse Jesus é o diabo, não é Deus. Porque Deus não é assim. Deus não é isso. Eu sinto muito se a sua fé infantil até os dias de hoje cultivou um Jesus iracundo, um Jesus que coloca as pessoas no leito. Desculpa, mas esse não é o Jesus que eu sirvo. Muitas pessoas, quando não conhecem a Jesus, elas vão vivendo de uma fé interesseira, de barganha. Por isso corre de um lado para o outro, atrás de campanhas, isso e aquilo, porque estavam interessadas só no ter e não no ser. Desculpa, mas esse Jesus, ele está pouco preocupado com os seus interesses. Você vai orar, vai pedir, vai continuar frustrada e frustrado. Vai continuar querendo determinar o tempo, se vai chover, se não vai chover. Vai continuar querendo adivinhar o sexo de crianças no ventre de uma mulher. Vai continuar querendo profetizar coisas que tem muito mais raiz nos deuses do que no Deus da Bíblia. Sinto muito. Vai caminhar vazio, vai caminhar vazia. Mas louvado seja Deus que o Jesus do domingo, ele prometeu ir para o Pai e enviar o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela essa obra dentro de nós, que nos aprimora, que nos capacita a na vida tomarmos as decisões, mesmo sendo de nossas responsabilidades, mas baseada nas informações que as Escrituras nos dá e que o Pai nos oferece. Informações que podem trazer coerência, bom senso nas nossas questões diárias e da vida. Trazer bom senso nas questões pelas quais nós vamos falar para as pessoas, levando uma palavra de conforto, mas não baseada numa palavra de mentira e de engano. Porque o Espírito Santo, ele nos aprimora, ele nos capacita, ele nos ensina. É isso que a Escritura nos mostra, que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós passamos a conhecer Jesus Cristo, as nossas considerações, elas diferenciam. O texto mostra que eles continuaram caminhando e falando, e Jesus começou a instruí-lo. Jesus não usou nenhuma história folclórica, mas antes pelo contrário, quando Jesus vai caminhando com aqueles homens, e quando ele diz que esperavam, Jesus então abre a boca e começa a dizer para ele, olha, versículo de número 25, como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram, como vocês são incrédulos, como seus olhos estão embotados, como seus corações estão embotados. Vocês não sabem que o Cristo deveria sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Vocês não sabem que tudo isso está registrado? E começou a explicar em toda a Escritura. Jesus começa a trazer a Escritura para o esclarecimento. Ele não usa outros recursos, mas a própria Escritura para esclarecer aqueles homens que eles estavam equivocados. E o interessante é que quando ele vai explicando quantas Escrituras,
A afirmação se dá quando eles insistem que Jesus não passe direto, mas continue com eles. Fique conosco. Eu aprendo que quanto mais conhecemos a Jesus, mais queremos que conosco Ele esteja, porque Jesus não está lá. Quando nós falamos com o Pai, nós não falamos com Deus que está lá, mas com Deus que está aqui, está em nós. E é por isso que a nossa relação com Ele, de caminhada, nos faz conhecê-lo. Porque quanto mais você caminha com uma pessoa, com ela, você se identifica, você a conhece. Porque muitas pessoas falam de um Deus, de um Jesus, que Ele não existe, porque não caminham com Ele numa relação de intimidade, caminham numa relação de construção mental, equivocada, de ilusão. E quando não acontece conforme espera, é melhor voltar para Emaús. Porque quem caminha com o Deus da Bíblia não fica fazendo comparações equivocadas, cobrando o que Ele não falou. Conforme diz alguns aí, não fica pondo Deus contra a parede, como se isso fosse permitido. Não fica reivindicando o que Ele não prometeu. Aliás, quem caminha com Jesus chega à conclusão de que tudo o que a gente precisa Ele sabe. Tudo que a gente precisa Ele sabe. Ele falou isso: olha, buscai o reino e a sua justiça. Porque os passarinhos eles não plantam, eles não juntam em celeiro e o alimento, quanto mais você. Quem caminha com Jesus demonstra nas suas ações, nas suas palavras, que fez uma escolha sublime. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 3, do 7 ao 12, ele fala que tudo aquilo que ele julgou ser vantagem em um tempo de ignorância, ele abriu mão, porque ele encontrou algo muito mais precioso, e ele diz: eu quero conhecer Jesus e o seu poder. Ele diz isso com total declaração, de que nada mais importava na vida, o que importava mesmo é que o que ele tinha como entendimento de ser vantagem, tornou desvantagem, do que ele tinha como entendimento de ser sublime, tornou supérfluo, porque a sublimidade está em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. E é isso que ele propõe aqui. Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo, tenha intimidade com Ele e você vai conhecê-lo. Tenha intimidade com Ele. E quanto maior intimidade você tiver diante das adversidades, aprendamos com o Tiago que disse: olha, a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Quem caminha com Jesus não anda julgando que está lhe faltando tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. Aqueles homens começaram a entender que os seus corações, quando ouvia ele falar da Escritura, queimava. De modo que ele falou: fique conosco, pois a noite já vem, e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E o que acontece nessa casa? Sentam-se em uma mesa. Jesus pega o pão e celebra uma ceia. Celebra uma ceia, de modo que Ele dá graça, parte entre eles, e eles começam a se alimentar. Nesse exato momento, eles reconheceram quem era Jesus. Nesse exato momento, eles conhecem Jesus. Jesus desaparece das vistas deles. Que experiência! Jesus desaparece das vistas deles. E eles começam a falar: olha só. O verso diz assim: quando eles estavam à mesa com ele, ele partiu o pão, deu graça. Então os olhos deles foram abertos, caíram as escamas, e eles reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Dê valor às Escrituras.
Aprenda a ouvir o que o Pai vai ministrando através da palavra, porque enquanto eles ouviam as Escrituras sendo ministradas por Jesus, os seus corações queimavam. Que o nosso coração queime por Jesus, desejo por Ele, de estar com Ele incondicionalmente, se o dia está bom ou se está mal, se está chovendo ou se está sol, se hoje você está feliz ou se você está triste, não importa. O que importa é que Ele continua aqui, dentro do nosso coração. Ele continua aqui, caminhando conosco, na nossa peregrinação. E sabe por que Ele continua aqui? Porque Ele não deseja estar lá, mas Ele deseja estar aqui. Porque aqui, conosco, Ele vai nos fortalecendo, nos ajudando nos dias difíceis. Ele vai nos livrando da queda e do fracasso. Ele vai nos ensinando a dar graça pelo pão nosso de cada dia. Ele vai nos ensinando a perdoar. Ele vai nos ensinando a amar. Ele vai nos ensinando a viver atento e pedindo: livra-me das tentações, não me deixa cair. Ele vai nos ensinando a crescermos, a termos uma fé madura, termos uma fé firmada, não em circunstâncias, mas em fatos, não em pensamentos de construção humana, mas em promessa divina. E Ele desapareceu do olhar deles. O que eles fizeram? Se levantaram e voltaram para Jerusalém. Sabe por que eles voltaram para Jerusalém? Porque Emaús era a definição da rejeição, da desilusão, da frustração, da decepção. Mas no caminho, Jesus se revelou a ele, e eles o conheceram, e agora voltaram para Jerusalém, se reuniram com os outros e celebraram. Nessa noite, é isso que Deus deseja ministrar no seu coração. Conheçam o Jesus que está vivo, o Deus que está vivo, o Jesus que quer cada vez mais caminhar e estar conosco. Não o Jesus da sexta-feira, que está morto, e porque está morto não se revela, não fala, não produz alegria na sua alma. O meu convite a você hoje é que você volte com toda a atenção para o Jesus que fala ao teu coração, que está vivo. O Jesus que fala: ei, sai da sexta-feira, já é domingo, eu estou aqui, eu estou vivo. E porque eu estou vivo, eu quero estar com você, eu quero caminhar com você. É esse convite que eu faço a você nessa noite. Convido você a fechar os teus olhos aí onde você está. Porque o nosso Jesus está vivo. Convido você a fechar os teus olhos aí no lugar onde você está. Talvez você estava preso à sexta-feira. Talvez você estava preso a toda a decepção que talvez até o dia de hoje você viveu por tirar uma conclusão precipitada de quem Jesus era. Mas eu confesso que hoje eu quero crer que o Espírito Santo desembotou teus olhos, teu coração, tua mente. Eu quero crer que o Espírito Santo está ministrando aí no lugar onde você está ouvindo. E você já não está mais preso a um sentimento da sexta. Mas o domingo chegou, e com ele a esperança, porque Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, seja qual for a sua situação, esse dia de dificuldade, esse dia de sofrimento, esse dia de angústia e de dor, ele vai passar. Talvez amanhã, depois de amanhã venha outro, mas hoje ele vai passar. Porque a gente caminha com Jesus para isso, para nos dias maus Ele nos confortar, e nos dias bons também estar celebrando conosco. Ele nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então hoje você tem direito de ir no seu lugar, dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero te conhecer.
Eu quero te conhecer de um modo diferente. Eu quero te conhecer de caminhar contigo. Eu quero te conhecer de desenvolver um relacionamento profundo e íntimo contigo. E esse é o meu convite. Vamos orar? Você pode colocar aí no seu coração a mão e começar a clamar por esse Jesus. Deus, nosso Pai, diante da presença soberana em que nós estamos, e que o Senhor não está limitado a espaço nem a geografia, porque para o Senhor não tem fronteiras, não existe barreiras. O Senhor não está sujeito a nada disso. O Senhor perpassa toda e qualquer resistência. O Senhor vai além e pode alcançar a todos e quantos estiverem nessa hora disponíveis ao Senhor, com seus corações, mente e alma alinhados para receber essa oportunidade de conhecer. E conhecendo o Senhor, caminhar de um modo diferente, sem transferência de responsabilidades, sem estar preso a uma fé infantil de pedidos e expectativa por coisas que são de responsabilidade humana. Amadurecer e crescer para o Senhor, se revelar como um instrumento teu no mundo e dizer: eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode me usar, porque todas as minhas expectativas estão lançadas sobre o Senhor agora, de um modo que não é mais uma construção minha, mas é a tua proposta, é o teu querer, é do modo e maneira que tu quiseres. Eis-me aqui. E certamente as nossas experiências com Ele serão extraordinárias. As nossas partilhas acerca do que nós vamos desfrutar pelo caminho vão ser indizíveis mesmo. E vamos poder edificar a outros e dizer para elas: olha, saiam dessa sexta-feira, saia dessa vida presa do passado, saia desses feitos e práticas passadas. Eis que faço nova todas as coisas. Eu escrevo uma nova história, eu proponho um novo caminho. É isso que Ele está ministrando hoje na sua alma. Queira conhecê-lo, caminhe com Ele, porque não tem nada melhor. E certamente nosso coração vai arder e vai queimar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe os seus projetos e o seu coração, na verdade. Alinhe o seu coração com a vontade de Deus, porque com certeza Ele tem desejo em caminhar com você. Não 11 quilômetros, mas por toda a vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Eu quero
preferido, meu predileto é Jesus. É Jesus. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Ei!